Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 12, a partir do versículo 20 até o versículo 30. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André. E André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que aborrece a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas, precisamente com este propósito, vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. E então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, sim por vossa causa. Quando nós olhamos o povo de Deus dentro da palavra de Deus, no contexto da vontade de Deus e de tudo aquilo que Deus estabeleceu, o povo judeu então é um relógio para toda a obra divina e celestial. O povo de Deus, ele está lá, como Jesus disse para a mulher samaritana: olha, a salvação vem do judeu. Quando Paulo abriu aquela coleta para os irmãos lá da Judéia, e escrevendo aos romanos, ele disse que nós somos participantes das coisas celestiais e espirituais por causa do judeu. Então, não é nenhum favor eles serem participantes dos nossos bens materiais, porque foi através desse povo que Jesus ele veio. E é através desse povo que foi dada uma ordem missionária para que toda a palavra de Deus fosse pregada a toda criatura. Quando nós vemos os gregos na Bíblia, e aí você vê poucos dias antes, ou já na festa da Páscoa, alguns gregos estão lá para adorar. Mas ainda os judeus, eles tinham um pátio separado para os gentios, que eram os gregos. Mas dessa vez, por algo assim, meus irmãos, celestial e divino, eles chegaram em Filipe. Filipe é um nome grego. André é um nome grego. Então Filipe e André foram a ponte para que esses gregos pudessem ter um tempo com Jesus. E os gregos, eles foram a representação do tempo em que as outras nações estavam prontas para ouvir a palavra do Evangelho. Por isso que Jesus diz o quê? É chegada a hora do Filho do Homem ser o quê? Glorificado. Chegou a hora. Os judeus já ouviram. Os gregos estão aqui para me ouvir. Então, aí de extrema importância, nós entendemos a figura do grego no Novo Testamento. Ainda que a época ao qual Jesus ele nasceu e viveu, era uma época de um domínio romano, um domínio físico, um domínio sobre uma força e um domínio de um estado. O domínio era romano, mas quando Jesus e a palavra de Deus quis pronunciar um domínio de mente, então ele citou os gregos. Porque alguém um dia pode prender o seu corpo, mas ele não pode prender a sua. Por isso que Paulo nunca disse que ele era um prisioneiro de
César. O César podia prender o seu corpo. Você pode ser preso por uma religião. O seu corpo pode ser preso por uma religião. Por costumes, por roupa, por cabelo, por leis, por ordenança. Mas aqui dentro, meus irmãos, dentro do nosso entendimento, é o que precisa ser livre. E os gregos, eles representam isso. E aí Jesus vem falar que o domínio da mente era a referência grega e não romana. Um povo pode ser subjugado, mas o seu entendimento não. Aquilo que ele crê, não. Certa feita, o homem mais importante do reinado persa, quando ele caminhava, os homens se dobravam diante dele. Mas tinha um homem chamado Mardoqueu, que não se dobrava diante dele. Porque ele tinha um entendimento. Eu estou num reino, eu sou forasteiro, eu sou escravo em um reino, mas eu só me dobro para o meu Deus. O Sadraque, Mesaque e Abdenego, no tempo de Nabucodonosor, não se prostraram à grande estátua. Por isso foram jogados na grande fornalha. E de lá saíram, sem ao menos ter um cheiro de fumaça na sua roupa. Uma nação pode subjugar a outra pela força, pelo Estado, pelo poder de um exército, mas não pode subjugar o seu entendimento, aquilo que está aqui. O interessante é que quando Jesus ele usa essa figura, o Novo Testamento usa a figura do grego, não há judeu, não há grego. É porque essas duas nações, esses dois povos, eles desfrutavam de entendimentos antagônicos, completamente diferentes, um oposto ao outro. Enquanto os judeus entendiam sinal e poder a respeito do Messias, que seria alguém, então todo judeu, quando ele pensava no Messias, ele pensava em alguém que ia prevalecer sobre o exército, sobre o Estado, sobre o poder romano, e ia libertar o povo de Israel. E aí de repente aparece Jesus em fraqueza, aparece um homem pregando um reino dos céus, um reino que está próximo, pregando o perdão, pregando a graça, e pregando ainda mais, pregando contra um inimigo, pregando uma liberdade contra um inimigo que não era Roma, mas era o pecado. Um reino que não tinha aparência. Então isso para o judeu, dentro do entendimento do judeu, isso era uma fraqueza, era uma vergonha. Que jamais o Messias dele seria aquele Messias. Um Messias que veio falar de pecado. Um Messias que veio falar de amor a um romano, de amor ao grego, de amor ao samaritano. Um Messias que veio falar de amor ao seu inimigo. Então por isso que era uma vergonha para o judeu. E era de uma maneira antagônica ao seu pensamento daquilo que era o Messias para ele. Os judeus queriam poder, eles queriam sinal, eles queriam vencer as coisas pela força do Messias. Mas o Messias disse para eles que eles não iam vencer pela força e nem pelo poder, mas eles iam vencer pela entrega da vida deles. E isso era contrário ao pensamento. Enquanto o judeu direcionava toda a sua vida espiritual a Deus, os gregos direcionavam toda a sua espiritualidade ao homem, a eles mesmos. Eles adoravam o corpo, eles adoravam as suas filosofias, eles adoravam tudo aquilo que eram os seus pensamentos vãos. Os gregos tinham uma adoração humana, e de repente eles imaginariam que talvez esse Messias que viesse seria um homem extremamente eloquente de palavra, rebuscado em pensamentos, uma pessoa de uma sabedoria tão grande que ia sobrepujar todo mundo
e até mesmo o entendimento deles. Jesus ele veio, mas quando eles viram Jesus pregando amor, pregando um amor ao próximo, uma dependência da graça, uma entrega da vida, então isso era uma vergonha também para eles. Os judeus colocavam toda a sua espiritualidade em Deus, os gregos nos homens. E isso é uma coisa que está dentro do nosso entendimento. Então nós temos pessoas que vivem e estão vivendo entre dois pensamentos. E aí aparece Jesus, o Cristo, contrariando tanto o judeu quanto os gregos. Jesus ele aparece e ele é tudo ao contrário do que todos os judeus esperavam, do que todos os gregos imaginavam, porque Jesus contrariou todo o entendimento deles. Porque na verdade, o que nós queremos de Deus é um pouco do seu poder para resolver as nossas situações. Como dissemos na quinta-feira, a igreja, num certo ponto, trocou o carisma pelo caráter. Eles estão mais atrás de poder do que do caráter de Deus. Eles querem ser superpoderosos, carisma, mas nunca querem ser o caráter de Deus. Por isso que os pensamentos, tanto de judeus quanto de gregos, eram opostos. E aí chegou Jesus se opondo tanto a um quanto ao outro. Porque enquanto um dizia que amava a Deus em cima de todas as coisas, mas odiava o seu irmão, odiava o seu próximo. Então isso não condiz com a palavra de Deus. Enquanto os gregos achavam que eles podiam dispensar um amor ao seu próximo, mas sem uma referência divina estabelecida por Deus. Você não pode amar o seu próximo pelo seu amor, pelas suas condições, pelas as suas vias de regra. Não é pela minha via de regra, não é pela sua via de regra, porque os romanos, aliás, os gregos faziam isso. O nosso amor só vai ser perfeito quando ele for firmado naquilo que Deus ensina o que é amor. E não via de regra que eu tenho, que eu estabeleço. Porque as vias de regras que nós estabelecemos muitas vezes, tanto judeus como gregos, são assim: eu amo quem me ama. Eu gosto muito de quem me favorece. Até então, se você não tinha me favorecido, eu mantinha uma distância de você. Mas agora, que um dia você me favoreceu, agora eu me aproximo de você. É porque é um amor, irmão, não estabelecido naquilo que se refere ao amor de Deus. Nós achamos muitas vezes que os nossos sofrimentos são penitências para nós nos aproximarmos de Deus. Eu sofro, eu tenho sofrimentos, pastor, e isso está me aproximando mais de Deus. Conversa fiada. Os nossos sofrimentos não são para nos aproximarmos de Deus. Os nossos sofrimentos e as nossas aflições são para nos aproximar uns dos outros. Para me amar quando eu estou bem. E quando o dia que eu não estiver bem, o meu amor ser verdadeiro e não fingido. Porque eu não amo por causa de um negócio. Eu amo porque é o amor de Deus derramado no meu coração. Então se você estiver bem, eu te amo. Se você estiver ruim, eu te amo da mesma maneira. Eu me aproximo de você. Eu quero estabelecer um relacionamento com a sua vida. Mas não por interesse. Quando tem interesse não é amor. É interesse. Dentro desses dois pensamentos viviam judeus e gregos. E é bem provável que isso passe pelas nossas cabeças. É bem provável que eu diga para alguém que eu amo a Deus, mas não gosto de fulano. É bem provável que eu diga que eu amo uma pessoa do meu jeito. Do seu jeito não funciona. Tem que ser do jeito de Deus. Os gregos amavam, mas eles amavam a eles mesmos. Eles se autocontemplavam. Quem ama a si mesmo não ama ninguém. Por isso que Jesus falou tanto para judeus quanto para grego, correto? Quando ele diz lá no texto o quê?
Se vocês acham que vocês podem ficar sozinhos, o grão que fica sozinho fica isolado e não produz nada, porque ele não morre para ele mesmo, para doar sua vida. Isso era para o judeu. Para o grego que foi ouvir Jesus, ele diz assim: aquele que quer salvar a sua vida, porque eles amavam a vida deles, amavam as suas vidas, contemplavam-se a si mesmos. Eu me basto. É mesmo? Então, entre esses pensamentos, irmãos, pode ser que a nossa mente aí esteja vagueando por essas coisas. E aí nós estamos indo em oposto àquilo que Cristo, aquilo que Jesus, Ele veio fazer e Ele nos ensinou. Nós estamos esperando aqueles que querem poder, muito poder. Nós estamos esperando Deus nos convencer com uma amostra do seu poder contundente na nossa vida. Mas nós não queremos ser quebrantados por Ele. Você já percebeu que pessoa não quer ser quebrantado, irmão? Não quer a simplicidade de Cristo? Mateus capítulo 11. E aí, tanto para o judeu, quanto para o grego, quando ele ouvia Jesus pregar, aquilo para os ouvidos, irmãos, era terrível. Mateus capítulo 11, versículo 28. Aquilo sonia aos seus ouvidos como, olha, um algo de ranger de dentes. Tem alma que quer contemplar poder, irmão. Mas ele não quer ser quebrantado ao Cristo. Mas ele quer poder para resolver as questões da vida. O judeu também queria um desse. Queria muito carisma. É por isso que a igreja brasileira está sem caráter. Porque está correndo atrás de carisma. E a gente quer poder para quê, irmão? Para dominar o outro. A gente quer poder para dominar as pessoas. Sabe por que eles querem poder, irmão? Para dominar as pessoas. E aí vem um Jesus dizendo assim: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, por favor, aprendam de mim, porque eu sou manso, humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo, ele é leve. Agora eu digo uma coisa para você, irmão, irmã. Quando você pensa em jugo, logo você pensa em um peso e em muito esforço. Só que o próprio Jesus, ele disse, é leve e é suave. E você vai aprender de mim, como eu sou. Isso é caráter. Caráter, irmão. Como eu sou. Você vai aprender da minha pessoa. Mas o que nós estamos querendo e privilegiando? Poder. Se nós queremos que Deus mostrasse todo o seu poder contundente na nossa vida, alguns desejariam que Deus se assentasse lá na sua cozinha, na sua cadeira da sua cozinha, da sua mesa, e ficasse explicando para você. Tem gente que acha que vai fazer um cafezinho para Deus, Deus vai sentar lá na cadeira da cozinha dele e vai ficar explicando os porquês, os praquês. Vai ficar respondendo as nossas perguntas. A gente queria essas coisas. Que Deus me desse uma explicação. Que Deus sentasse lá na cadeira e me explicasse por que eu estou passando por isso. Por que eu tenho que viver isso? E aí nós aprendemos na quinta-feira como é importante um culto de quinta-feira. Que, meus irmãos, as nossas aflições são para a nossa vida, para nos ensinar. Nós queremos poder para nos livrar das aflições. Na verdade, nós tínhamos que aprender com elas, para crescermos, para não nos tornar arrogantes, altivos e soberbos, para não achar que a nossa vida pode ser direcionada pela força do nosso braço, e para descobrir que eu dependo de Deus para levantar da minha cama. O apóstolo Paulo, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1. O apóstolo Paulo lá, na carta aos 1 Coríntios, justamente os gregos,
No capítulo 1 e versículo 22, ele diz assim: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, pensamentos diferentes. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Não é porque o grego acha que Deus não é sábio, que Deus não é sábio. Não é porque o judeu não viu em Jesus o Messias que eles queriam, que Jesus não era poderoso, não é poderoso. Paulo diz, nós pregamos o Cristo. Ele é o poder de Deus, ele é a sabedoria de Deus. Mas esse poder, para quem quer o poder, Jesus veio nos ensinar um poder para nos entregar. E não para resistir. A não ser o pecado. Porque a Bíblia manda a gente não resistir nenhum perverso. Então o dia que alguém te parar com um revólver na mão, não fica com medo de entregar a bolsa ou o celular. Entrega até a blusa se ele pedir. Você não precisa da blusa? Não tenha medo. Deus veio nos ensinar a ter um poder, não para resistir o maligno, o mal, resistir o pecado, mas também não resistir o perverso. Esse é o poder de Deus, o poder que o Cristo veio mostrar. Que poder que Cristo mostrou, irmão? Irmã, fala para mim. O poder de entregar a minha vida. Qual é a sabedoria de Deus? Qual foi o homem que instruiu a Deus, irmão? Qual foi o homem que subiu ao céu e deu conselhos para Deus? Qual foi o homem? Pode entrar, meu querido, fique à vontade. Fique à vontade. Qual foi o homem que foi conselheiro de Deus, que mostrou para Deus como as coisas têm que funcionar? Se os judeus queriam poder, os gregos, sabedoria, centralizavam tudo isso no homem. Então, vamos lá. Então isso mostrava para nós que não tinha nenhuma ligação entre um judeu e um grego. Eles estavam totalmente opostos. Muitas vezes os nossos pensamentos estão como de judeus e gregos, irmãos. Estão opostos ao de Deus. Gálatas, capítulo 6. Mas como os judeus achavam e criam que eles tinham uma comunhão com Deus e podiam odiar o seu próximo e o seu irmão. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Os gregos achavam que podiam amar sem ser uma referência divina. Um amor que se doa, um amor que não busca os seus próprios interesses, um amor que não está buscando uma causa própria, um amor que está disposto a doar sua vida. Gálatas, capítulo 6, versículo 15. E aí então o apóstolo Paulo diz assim: e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia. Eu estou lendo versículo 16, perdão, versículo 15. Pois nem a circuncisão, que são os judeus, é coisa alguma, nem a incircuncisão, que são os gregos, os gentios, mas o ser uma nova criatura. Então os dois pensamentos, tanto de judeus quanto de gregos, para a palavra de Deus e para Deus, não era nada. Eram pensamentos opostos ao de Deus. Nós somos circuncidados, nós temos a circuncisão de Abraão, grande coisa. Nós somos os incircuncisos, grande coisa. Nada diante de Deus. Porque o que vale para Deus é o que, irmão? Uma nova criatura, criada segundo o caráter de quem? De Deus. Uma criatura, uma nova criatura, como diz a palavra de Deus, ela não é estabelecida pelo poder, mas pelo caráter.
Então, por isso que a pessoa pode vestir roupa de crente, pode cortar o cabelo, que nem diz os crentes, pode ouvir música de crente, mas se a transformação não estiver dentro do seu entendimento, que nem poder e nem sabedoria humana estão opostos ao pensamento e o direcionamento da palavra do Cristo. Efésios capítulo 2. Nem gregos e nem judeus. Qual o pensamento que está certo aí, pastor? Nenhum dos dois. Porque nenhum deles está sendo firmado naquilo que é a palavra de Deus e a vontade de Deus. Capítulo 2 de Efésios, versículo de número 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e nem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez o quê, irmão? Então, de ambos pensamentos errados, opostos, quando estas almas se encontraram com o Cristo, Jesus e a sua palavra, de ambos pensamentos contrários, antagônicos, foi formado uma só nação. Um só povo, um só pensamento, um só direcionamento de vida, um só entendimento. De ambos fez um. E tendo derrubado a parede da separação, que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que de dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo o quê? A paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela, qual é a palavrinha, irmão? Inimizade. Nem judeus e nem gregos. Pensamentos opostos ao da cruz de Cristo. Você não pode amar a Deus e odiar as pessoas. Você não pode amar as pessoas pelos seus critérios. Os critérios de amor são de Deus. Ou você ama como Deus ama, ou então nós não amamos. E isso é uma coisa séria na nossa vida. Porque a Bíblia diz que aquele que não ama, não conhece a Deus. Dois pensamentos completamente diferentes do de Deus. Nem gregos e nem judeus. Isso deveria ser sério e grave na nossa vida. A nossa vida cristã, como filhos de Deus, ela depende disso. Por isso que a palavra de Deus, no Evangelho de João, volta lá, capítulo 12. Jesus então, quando ouviu Filipe e André dizer, os gregos querem vê-lo, Senhor. Os gregos querem falar com o Senhor. Então, versículo de número 23. Respondeu-lhe Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Se vocês não espalharem a minha palavra pelo mundo, vocês vão ficar só. E vocês não vão produzir nada. Jesus não estava falando somente da sua vida, meus irmãos. Jesus está falando da nossa vida. Essa palavra aqui não é só para o Cristo que ia para a cruz. Essa palavra é para nós. É para a nossa vida.
E aí vocês não podem produzir nada. Mas se vocês morrerem para entregar a sua vida pelo seu irmão, pelo seu próximo, pelo seu inimigo, vocês vão dar muito fruto. E aí os gregos também ouviram, versículo 25, quem ama a sua vida, perde-a. Quanto mais você amar você mesmo, mais você perde a sua vida. Quanto mais você quiser ganhar a sua vida, mais você vai perder. Quanto mais tempo você quiser gastar com você mesmo, mais tempo você vai perder. Quando você colocar no seu entendimento, gastar a sua vida e o seu tempo com o seu próximo, você vai estar ganhando ele. Ganhando mesmo. Eles ouviram uma voz do céu. E o que a voz disse? A voz, no versículo 28, ela diz assim: Pai, glorifica o teu filho. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Então Jesus explica para eles qual é a intenção da voz. Versículo 30. Não foi por mim que veio esta voz, mas sim por vossa causa. É por nós, irmãos. Essa voz quer alertar a cada uma das nossas vidas. Essa voz está ecoando por milhares de anos, alertando a nossa vida, para nós não vivermos com pensamentos de judeus e de gregos. Viver um culto à nossa personalidade. Vestir uma roupa, mas não ser transformado no entendimento. Por isso Jesus falou a esses corações. E talvez a nossa vida está sendo uma vida vivida com pensamento de judeus ou de gregos. E o nosso entendimento ainda não foi transformado. Romanos, capítulo 1. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Então aquele que queria poder estava reprovado. O que queria sabedoria, reprovado também. Para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Quem é amante de si mesmo não tem afeição natural. Quem diz amar a Deus e odeia o seu próximo é um insensato. E aí o apóstolo Paulo vai dizendo lá em Colossenses capítulo 3. Abre sua Bíblia lá, por favor. Colossenses capítulo 3, versículo 9, 10 e 11. Não mintais uns aos outros, uma vez que despistes do velho homem com seus efeitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Onde não pode haver grego, não pode haver um amante de si mesmo. Nem judeu, aquele que por interesse só quer um poder para dominar alguém. Circuncisão, nem incircuncisão. Bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Não pode haver esses tipos de pensamentos em nossa vida. Mas Cristo deve ser para nós tudo em todos. Aquilo que Cristo pregava, o que Paulo pregou, o que os apóstolos pregaram, o que a igreja precisa pregar, é que esses pensamentos são reprovados diante de Deus. E nos mostra que nenhum deles conhece a Deus mesmo de verdade. Porque não expressam o seu caráter divino, nem a sua natureza. Para encerrar, meus amados irmãos,
Filipenses, não, 2 Coríntios capítulo 5. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Verso 18. Jesus diz, a palavra de Deus diz, Paulo escrevendo, que de ambos fez um. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos ministros em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com... Em nome de Cristo eu rogo que, se há uma mente de um judeu querendo poder, se há uma mente de um grego revestido somente de humanidade, se reconcilie com Deus. Abandone esses tipos de pensamento. Amar a sua própria vida. Buscar somente aquilo que é proveitoso e do seu querer. Amar, mas não com interesse. Se reconcilie com Deus. Em nome de Jesus. Que esses pensamentos sejam afastados do nosso entendimento. Para que possamos ser ministros de Cristo. Da reconciliação. Em nome de Jesus, se reconcilie com Deus. Em nome de Jesus. Que o seu pensamento não seja um pensamento de um judeu nem de um grego, mas seja um pensamento de um Cristo. Em nome de Jesus, reconcilie a sua vida com Deus.